Neste 29º domingo do tempo comum, é-nos sugerida a leitura de Mateus no capítulo 22, a partir do versículo 15 e até 22. Trata-se da célebre e muito conhecida passagem sobre o tributo, ou seja, sobre o imposto. Diz-nos então o texto: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam nalguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Porque me experimentais, hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. É lícito pagar o imposto a César? É sem dúvida uma questão tortuosa, porque confunde intencionalmente a autorização e a obrigação. Esta questão coloca-se sob dois registros. O imposto é, por definição, obrigatório? De outro modo, não seria imposto. Por isso, não o podemos abolir. Temos necessariamente de o pagar. E hoje em dia veremos os nossos bens penhorados por incumprimento desta obrigação. Outrora, os contribuintes prevaricadores eram presos ou mesmo até, pensamos nós exageradamente, submetidos à pena de morte. Em Israel não podia haver outro rei que não fosse legitimado por Deus. Ora, sendo César um rei estrangeiro, pagão, mais próximo dos ídolos do que de Deus, o dilema de pagar ou não punha-se com uma certa força, tanto mais que a ilegitimidade do rei poderia justificar o não cumprimento do pagamento do imposto. Jesus, habilmente conhecendo a malícia dos seus interlocutores, confronta-os com o seu próprio jogo. Estando as moedas ornadas com a efígie de César, somos autorizados a admitir a evidência da idolatria interdita naturalmente ao povo judeu. Jesus, retomando este argumento, faz desta efígie não uma imagem, mas apenas um título de propriedade. A moeda é de César. Devolvei-a, então. E quando fala deste modo, subentende não apenas a devolução da moeda, a do imposto, mas também todas as outras. Como sabemos, o imposto é uma das utilizações possíveis do dinheiro e a hipocrisia consiste em aceitar as utilizações agradáveis ao mesmo tempo que se recusam as utilizações desagradáveis com o pretexto da fidelidade à lei. Dito de outro modo, os fariseus não desdenhavam o dinheiro de César na sua vida cotidiana. Por isso, tinham nessa ótica de pagar também o imposto. E para serem totalmente coerentes, deveriam então rejeitar absolutamente toda a implicação na economia do império. E neste caso, teriam a autoridade para falar da idolatria. Mas o que é espantoso nesta história não é a hipocrisia dos fariseus, nem a habilidade de Jesus em responder-lhes. O que é espantoso é que Jesus tinha caucionado o imposto. O mesmo Jesus que alimentara 5.000 homens sem recurso a um cêntimo. Ele que teria razão pela sua atitude de desinteresse para apelar à desobediência fiscal,
que não devia nada a ninguém, pelo contrário, com uma das suas frases mais definitivas, dai a César o que é de César, aponta para a obediência à lei, mesmo sendo esta lei imposta por um estrangeiro. Nós insistimos muito nesta frase e temos tendência para nos esquecermos que o ponto em que Jesus manifesta maior discordância dos fariseus está na segunda parte da frase. A Deus o que é de Deus. Neste sentido, ele refere não apenas a hipocrisia material daqueles que querem usar o dinheiro, mas não pagar o imposto, mas também a hipocrisia espiritual daqueles que distorcem o espírito da lei de Moisés e que, sob a imagem da fidelidade à lei, não procuram senão o seu interesse pessoal. No processo incessante entre Jesus e os fariseus contado no Evangelho, o que encontramos é sempre o mesmo problema. Aqueles que apenas têm a lei na boca, o respeito pelos ritos e pelas regras e que ao mesmo tempo esmagam os seus irmãos sob o peso do seu próprio pecado. Aqueles que, estando obcecados pela sua ideia de Deus, esquecem os homens. Aqueles que fazem da sua fé um instrumento de poder, de ódio e de morte. Aqueles que creem que é possível separar as duas realidades, a de Deus e a do homem, enganam-se redondamente, segundo a Escritura. Porém, todo o Evangelho assenta na recusa desta separação. Jesus repete-o sem cessar. Não podemos amar a Deus se não amamos o homem. O que Jesus reprova nos fariseus é isso. Se o seu problema era verdadeiramente a recusa de toda a falsa imagem que pretendesse tomar o lugar de Deus, eles deveriam honrar mais a imagem de Deus do que a de César. Preocupar-se mais em pagar o tributo a Deus do que em aparentar serem mais zelosos do que os outros. E onde se encontra essa imagem de Deus? Os reis cunham moedas onde colocam a sua própria efígie, a sua própria cara. Deus criou o homem. Por isso não há outra imagem de Deus que não seja a do homem que ele fez à sua semelhança, como nos diz o livro de Gênesis. Relendo este capítulo do Evangelho de Mateus, apercebemos que este episódio da moeda insere-se na controvérsia de Jesus face aos representantes da fé. Começa com a parábola das bodas, que põe em evidência a incompreensão do Evangelho pelos judeus. De seguida, o nosso episódio é seguido de uma outra controvérsia em torno da ressurreição, onde estiveram envolvidos os saduceus. E todas estas controvérsias tinham em comum dissociar a fidelidade a Deus e o amor ao homem, de compreender a realidade dividida entre, de um lado, a realidade de Deus, do outro, a realidade do ser humano. Deus e César para os fariseus, mortos e vivos para os saduceus. Ambos os textos terminam com a mesma conclusão. A afirmação da unidade fundamental da lei, dos mandamentos e dos profetas. Aqueles que querem opor Deus a César, Jesus apresenta os dois mandamentos, cada um designando um aspecto da realidade. Amarás o Senhor e amarás o teu próximo. Dois mandamentos que para ele e para nós são semelhantes. Não podemos distinguir um do outro. Não podemos respeitar um sem respeitar o outro. Desprezar a Deus é desprezar também o homem. Desprezar o homem é desprezar a Deus. E na questão dos fariseus, deve-se entender então a tendência que os homens têm para fazer as suas próprias leis, estabelecidas em função das conveniências de cada um, e ao mesmo tempo a crítica a esta tendência realizada por parte de Jesus. É permitido obedecer à lei de César? Eis o que se encontra por detrás da questão do imposto. Como se fosse necessário a autorização para uma obrigação. Jesus responde como o faz, negando toda a possibilidade de legitimar o fanatismo religioso, através de uma visão separada entre Deus e o homem.
Jesus institui o respeito pela lei em nome do Evangelho. Ele defende que a lei é boa enquanto defende o interesse de cada um contra os apetites de todos. Aceitando o imposto de César, Jesus rejeita ao mesmo tempo todos os que pretendem impor ao mundo a lei da sua própria fé. Os fariseus simbolizam aqui aqueles que, em nome da sua particularidade, rejeitam a lei que se quer universal. Querem as vantagens, mas não os contratempos. A lei e o imposto são realidades necessárias, pelo que, em nome da fé, não nos poderemos tornar fora da lei. Isso seria admitir uma fronteira que não existe de facto. E é porque cremos profundamente, que cremos que estamos imersos na realidade do mundo e estamos ao mesmo tempo na realidade de Deus. Só assim se viabiliza a transformação do mundo. Amém.